Bom, alunos, vamos ver essa situação aqui então, tá? Eu tenho esse gráfico, tá, pessoal, onde eu tenho aqui um extremo fechado, certo? O extremo mais à direita está fechado, o extremo, ou melhor, o extremo à esquerda, né, mais fechado, e tenho aqui um extremo mais à direita que também está fechado. Pessoal, percebam, tá, que nesta função, eu tenho este intervalo aqui que ela é crescente, eu tenho este intervalo aqui que ela é decrescente, eu tenho este outro intervalo em que ela voltou a crescer, eu tenho este intervalo em que ela é decrescente, né, voltou a decrescer, e percebam que eu tenho aqui um intervalo, pessoal, em que ela é constante. Percebam então, pessoal, que eu tenho aqui, ó, crescente, eu tenho aqui decrescente, crescente de novo, decrescente, e eu tenho aqui a minha função constante, tá, pessoal? Vou colocar CT para ser constante, beleza? Então tá aqui constante. Bom, pessoal, observe, né, que a função cresce no intervalo AB, que foi o que eu falei, né, pessoal? E no intervalo CD. Então ela cresce nesses dois intervalos. E observe, tá, pessoal, que essa função ela decresce no intervalo BC, certo, pessoal? E no intervalo DE, ok? E observe ainda, tá, pessoal, que essa função ela se mantém constante no intervalo EF, certinho? Ou seja, pessoal, no intervalo EF, eu não tenho nenhum crescimento e nenhum decrescimento. Por isso que ela se chama-se constante. E ela continua constante, pessoal, em qual valor? No valor -1. Aqui do intervalo de A até B, tá, pessoal, eu fui crescendo do -1 até o 4. Vocês perceberam que eu fui crescendo do -1 até o 4? Muito bem, certinho? E aí depois eu fui decrescendo do 4 até o 2. Depois eu fui crescendo do 2 até o 3. Depois eu fui decrescendo do 3, tá, pessoal, até o 1. E lá no 1 eu me mantive constante, tá, pessoal, até o ponto F, ok? Bom, pessoal, quando eu olho para essa função todinha aqui, tá, pessoal, eu vejo, então, que eu tenho valor máximo e tenho valor mínimo, tudo bem, pessoal? Então, certas funções, tá, pessoal, elas vão apresentar o valor máximo e o valor mínimo. Neste caso aqui, tá, pessoal, a minha função, ela tem um valor máximo, que é lá no y igual a 4. Professor, onde é que eu olho o valor máximo? Sempre no eixo y, certinho? Percebam, pessoal, que o ponto B ele é um ponto de máximo dessa função, certo? Vejam que o ponto B ele está lá no valor 4. Se você, em outras palavras, pessoal, vejam que B é o ponto mais alto, né, em relação ao eixo y que essa função atinge. E é exatamente por isso que ela é chamada de valor máximo da função, certo? Bom, pessoal, vejam que este ponto aqui, o ponto A, é o ponto mais baixo que a minha função pode atingir em relação ao eixo y. Como ele é o ponto mais baixo, tá, pessoal, nós dizemos que esse aqui é o valor mínimo da função, é o valor lá y igual a -1. Pessoal, então toda vez que eu pergunto quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo, você também vai olhar no eixo y. Então vejam que o eixo y, né, nos dá a imagem, certo? E nos dá o valor máximo e o valor mínimo. Na verdade, né, pessoal, o valor máximo e o valor mínimo, tá, eles são valores que estão contidos na imagem da minha função, certinho? Então, quando eu falo valor máximo e valor mínimo, eu estou falando de duas imagens que são muito importantes. O valor máximo é uma imagem, o valor mínimo é outra imagem, mas eles são imagens que merecem um destaque, né? Então, nem toda função vai ter valor máximo e valor mínimo, né? Mas aquelas que tiverem valor máximo e valor mínimo, elas são importantes serem destacadas, ok? Bom, pessoal, recordando aqui ainda, né? Vejam que o domínio dessa função, tá, pessoal? Vai do -6 até quem, pessoal? Até o 7, né? E percebam que são intervalos fechados, tá, pessoal? Que são intervalos fechados, -6 até o 7. Ou seja, o domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, tal que o nosso x está compreendido entre o -6 e o 7, tal que o x ele tem que ser maior que o -6, maior ou igual ao -6, e menor ou igual ao 7, certinho? Bom, pessoal, percebam aqui, tá, que eu tenho o valor crescente, aliás, que eu tenho aqui a minha imagem, tá, pessoal? A minha imagem é observada no eixo y, certinho? Tal que o y pertence aos reais, certo, pessoal? O meu y ele vai ser maior ou igual a -1 e menor ou igual a 4. Pessoal, percebam, tá, que a nossa imagem, tá, pessoal, vai do -1, tá, pessoal, até esse 4 aqui. Ou seja, galera, a nossa imagem, ela vai do valor mínimo até o valor máximo da função, né, nesse caso aqui, ok? Então a imagem está compreendida entre o valor mínimo e o valor máximo da função. Beleza, pessoal?